Vamos lá, pessoal, ainda dentro dessa temática de criação de partido político, vamos falar de fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos. Vou dar uma explicação bem geral antes da gente ir para a lousa. Aqui se aplica muita coisa do que a gente aprende no direito empresarial, do que você escuta falar mesmo aí no Jornal Nacional, enfim, nas mídias em geral. Há uma fusão quando duas empresas, vamos falar de direito empresarial, por exemplo, quando duas empresas se unem, se juntam para a criação de uma nova empresa. Quando eu faço isso, essas duas que se fundiram se extinguem e é criada uma nova pessoa jurídica. Assim acontece a fusão. Isso é a mesma coisa com o partido político. Quando é que há a incorporação? Na incorporação há o incorporador e o incorporado. O incorporado ele vai ser extinto com a incorporação. Na incorporação, portanto, eu tenho, por exemplo, um partido A com um partido B e imagine que o partido A seja um incorporador. Se o partido A é o incorporador, o partido B será incorporado a ele e, portanto, extinto. O partido A continua ainda a sua existência e o partido B é extinto. Os filiados do partido B passam a ser filiados do partido A. Tranquilo? Essa é essa parte mais básica e é até a parte que mais se pergunta em prova em concurso público, tá bom? Mas vamos ver um pouquinho mais de detalhes aqui na nossa lousa. E aqui tudo é muito lógico, tá? Isso aqui está na lei dos partidos políticos e é tudo muito lógico. Se há necessidade ou se há o interesse de haver uma fusão, bem, o mínimo que se pode imaginar é que ambas as partes têm um interesse. Então, ambos os partidos devem ter interesse. E quem representa esse partido político, normalmente são seus órgãos de deliberação nacional. Qual é o órgão de deliberação nacional do partido? Vai estar no estatuto. O estatuto vai disciplinar o modo de deliberação daquele partido. Se vai ser uma Assembleia Geral, como é que as regras para ele se fundir, ou para se admitir uma incorporação. Tudo isso vai estar onde? No estatuto do partido político. Ele tem liberdade para criar-se, há liberdade para criação, para fusão e para incorporação. As regras para fundir-se ou incorporar-se, os normativos internos, quais são digamos assim, os requisitos para que aquele partido admita uma fusão, isso é matéria para estatuto, tá bom? O que a lei fala é que há necessidade dos órgãos nacionais de deliberação desses partidos. Qual é o órgão? A lei não diz, porque é matéria interna corporis, ou seja, dentro do partido, dentro do estatuto, que você tem essa definição. Então, os órgãos nacionais de deliberação desses partidos se reúnem, deliberam, tratam do assunto e esses órgãos, se decidirem pela fusão, aí sim, ela acontecerá. Essas pessoas, é claro, também vão definir projetos comuns para estatuto e para programa. Define um estatuto novo, um programa novo, diante da união das ideias, da união das ideologias, para que eles possam levar a registro num cartório de pessoa jurídica e também no TSE. Professor, precisa daquele negócio de apoiamento mínimo, tal? Aqui não. Tá? Para haver a fusão, não preciso passar por aqueles passos lá do TSE, de ter o apoiamento mínimo de 0,5% dos votos dado na última eleição, dividido em 1/3 dos estados e tal. Não precisa disso. Não precisa disso. Por quê? Porque esse pessoal já passou por essa etapa. Eles estão só se unindo forças. Então, não há necessidade daquela comprovação do apoiamento mínimo de eleitores. É claro que aquelas questões subjetivas de respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana, os requisitos constitucionais básicos, caráter nacional, enfim, a soberania, essas coisas, é claro que você precisa respeitar no estatuto novo e no programa novo desses partidos que estão se unindo. Beleza? Então, eu coloquei na sua lousa aí, ó, há necessidade de elaboração de projetos comuns, de estatuto e programa. Depois vai haver uma votação em reunião conjunta e por maioria absoluta dos órgãos de deliberação, tá, vai ser eleito a nova direção nacional que promoverá o registro do partido novo. E aqui eu posso falar que há um partido novo, porque na fusão eu extingo os que estão se fundindo para a criação de um partido novo. Então, na hora que eu faço a fusão de partido A com partido B, eu crio o partido AB ou partido C, que eu posso criar uma nova denominação. Se extinguem esses partidos que estão ali, digamos assim, submetendo a fusão. É até interessante, às vezes, no Brasil hoje a gente tem uma proliferação de partidos pequenos.
às vezes vale a pena eles se unirem para criar um partido um pouquinho maior com mais representatividade, tá bom? Como eu falei aos senhores, há necessidade de você registrar de novo no cartório e também registrar no TSE. E ainda que seja um partido novo, repito, não há necessidade de se ter o apoiamento mínimo de eleitores aqui, por se tratar de uma fusão, tá bom? Incorporação, como é que são as regrinhas básicas aí para que você possa entender? O partido incorporado, da mesma forma, vai ter que submeter a um partido incorporador. E tanto o partido incorporador como o partido incorporado tem que querer a coisa. Eu já vi uma questão, não sei se foi da SESP ou foi da FCC, que dizia que para que o partido... A questão era mais ou menos assim, não estou dizendo exatamente como era, mas era mais ou menos assim. Dizia lá que o partido, para que você tivesse a incorporação, o partido incorporado deveria deliberar independentemente da vontade do partido incorporador. Ah, pensou um negócio desse? Você tem um partido incorporador, aquele que vai receber os filiados de um determinado partido, e bastaria, segundo a questão, que o incorporado, né, aquele que será incorporado, deliberasse. Aí, imagina, você tem um partido ótimo, muito bem frequentado, com pessoas ótimas, com ideologia ótima, aí pego lá um partido mala. Aí o partido mala, o partido das almas cebosas, como se diz lá muito em Pernambuco, se reúne e diz, eu quero agora ser do partido tal. E aí o partido tal vai ter que admitir? Claro que não. Então tem que ter a vontade tanto do incorporador como do incorporado. Tá? Mas se diz aqui na legislação o seguinte, ó, o partido, isso aí que é cópia da lei, tá? Lei dos partidos políticos. O partido incorporando deve deliberar por maioria absoluta de votos sobre a adoção do estatuto e do programa de outra agremiação. Por que isso? Além de tanto o órgão de deliberação nacional de ambos os partidos deliberarem sobre a possibilidade de eles se incorporarem, é claro que o partido incorporador, ou seja, o partido que vai incorporar o outro partido, ele já tem o seu estatuto, ele já tem o seu programa, ele não precisa alterar o seu estatuto nem seu programa. E o partido incorporado, aquele que será extinto, ele é claro que precisa deliberar sobre a aceitação ou não do estatuto e do programa. Mas, professor, ele pode deliberar que aceita ser incorporado, mas que quer que seja alterado o estatuto e o programa do partido incorporador? É claro que ele pode deliberar isso. Ele só não pode forçar o partido incorporador a isso. O incorporador pode dizer, ah não, para você ser incorporado eu aceito alterar isso e isso. E aí ele faz uma alteração no estatuto e no programa sem problema nenhum. É possível a liberdade para isso. Agora, o mínimo que se tem a fazer é que se eu vou ser incorporado a alguém, eu tenho que aceitar a situação e eu tenho que aceitar que meus filiados vão se submeter agora não ao meu estatuto e ao meu programa, mas sim a um estatuto do partido diverso, de um partido que agora está sendo o incorporador, é o partido ao qual agora aquelas pessoas, aqueles filiados irão ter que submeter em situação de igualdade de direitos e de obrigações. Não é assim que a gente aprendeu? Então vamos lá, ó. Vai haver da mesma forma aí, ó, segundo está na lei dos partidos políticos, uma reunião conjunta dos órgãos nacionais de deliberação, tá? Para que seja eleita uma nova diretoria agora do partido. Tá bom? Então nada mais justo, né, já que vai haver a incorporação de um outro partido, que seja feita uma nova eleição para a escolha de diretoria. Registra-se também no cartório e no Tribunal Superior Eleitoral. Filé? Agora vamos aqui para as polêmicas. Polêmicas sobre fusão e incorporação. E eu aproveito para trazer essas polêmicas e incluir outros assuntos importantes dentro da nossa temática, como o fundo partidário, como é que se distribui as verbas do fundo partidário. Aproveitando a deixa aí do parágrafo 6º do artigo 29 da nossa lei dos partidos políticos, que é uma inclusão. A gente está falando muito aqui da lei 12.891, mas aqui foi uma inclusão da lei 12.875, que é uma lei bem menorzinha, tá? Bem menor do que a 12.891, mas também trouxe algumas alterações interessantes na legislação. Então vamos dar uma olhada aí como é que ficou o parágrafo 6º do artigo 29 com a inclusão feita pela lei 12.875, de importância capital para você, porque tudo que é novo, a FCC, a SESP e outras organizadoras adoram cobrar. Então olha só. Havendo fusão ou incorporação, devem ser somados exclusivamente os votos dos partidos fundidos ou incorporados, obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, para efeito de distribuição dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao rádio e à televisão.
Na redação anterior, se você for dar uma olhadinha lá, porque se você pegar lá no site do Planalto, você sabe que aparece o texto antigo com um traço no meio, né? Para dizer que aquela era a redação original e agora tem uma redação nova. Então tem lá no Planalto como você vê a redação anterior. E você vai ver que basicamente o que se tirou foi o termo funcionamento parlamentar. Funcionamento parlamentar. Então eu até coloquei aqui algumas sínteses, né, nem coloquei aqui, mas deve estar aqui depois. Mas eu vou explicar, depois a gente vê na lousa. Para que você possa, como é que funciona a história toda? Né? Isso aí já teve ação direta de inconstitucionalidade do Supremo, tem um monte de confusão a respeito desse fundo partidário, até da divisão do tempo de propaganda no rádio e na TV, e também da questão do funcionamento parlamentar. Há muito debate em torno disso, muitos debates do ponto de vista ideológico e alguns debates levados a efeito no próprio Supremo Tribunal Federal. Essa lei nova tentou meio que trazer uma roupagem nova para fugir das ideias do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Eu vou tentar explicar aqui da maneira mais didática possível e mais simples, mas a redação desse dispositivo não foi muito feliz, não foi, digamos assim, de uma clareza tão, digamos assim, como a gente esperava. Parece claro, mas não é tão claro assim. Então vamos pensar em conjunto. Como é que funciona a história? Eu tenho, para a divisão do fundo partidário, que considerar os votos recebidos pelos partidos políticos para o cargo de deputado federal do ano anterior à eleição, certo? 95% está lá, está na lousa, mas daqui a pouco eu vou falar, depois a gente bota na lousa, não se preocupe não. 95% dos recursos financeiros do fundo partidário, e é pouco dinheiro, professor? Não, é mais de 300 milhões de reais, é muito dinheiro. Então mais de 300 milhões de reais são distribuídos aí a título de fundo partidário. Então 95% desses recursos do fundo partidário são distribuídos proporcionalmente à quantidade de votos que a pessoa recebeu na eleição anterior, né, do partido político recebeu, na eleição anterior, do ano anterior, para a Câmara dos Deputados. Se não for do ano anterior, da última eleição para a Câmara dos Deputados. Então você considera os votos válidos daquele partido e computa para efeito da distribuição desses recursos. 5% dos recursos, antigamente era 1%, isso aí foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Antes era 1%, o Supremo declarou inconstitucional. Então hoje é 5%. Então 5% dos recursos são distribuídos aos partidos políticos, independentemente de sua representação na Câmara dos Deputados Federais. Então você tem partido político, você vai receber no mínimo uma divisão do bolo dos 5%. Se você tem deputados federais eleitos, você distribui aí os 95% na proporção de candidatos que eu tenha eleito para a Câmara dos Deputados Federais. Muito bem. Então o que é que diz aí o parágrafo 6º do artigo 29? O óbvio, tá? Ora, para efeito de distribuição do recurso do fundo partidário, eu considero os votos dados aos candidatos dos partidos. Se houve fusão ou incorporação, é claro que eu vou considerar a soma desses votos. Se era o partido A e o partido B que concorreram na eleição e tiveram X votos, se o partido A e o partido B se fundiram, criaram um partido novo. Se você interpretasse, por exemplo, é um partido novo, ora, se é um partido novo, em tese, ele não elegeu nenhum candidato a deputado federal, nem a deputado estadual, nem a nada, certo? Mas há deputados federais nesse partido novo, não há? Há, porque eles estavam com seus cargos já definidos pelo partido anterior. E eles, por mais que eles tenham mudado de partido, eles mantêm-se no cargo. É claro que ele se mantém no cargo, porque ele mudou de partido, foi para um partido novo, mas diante de uma fusão. Tá? Então, se eu fosse considerar ali a eleição para aquele partido, não houve. Aquele partido, imagine, por exemplo, a eleição de 2014. O partido A recebeu 5 milhões de votos, o partido B 10 milhões de votos para deputados federais. Recebeu 15 milhões de votos, os dois partidos. Ora, o partido C, que foi o partido novo criado, recebeu quantos votos? Nenhum. Não recebeu nenhum. Porque no processo de fusão, digamos assim, isso aconteceu em 2015. Aquele partido não recebeu nenhum voto. Mas aí eu considero, para a distribuição dos recursos do fundo partidário, os votos que os partidos que não estavam fundidos ainda receberam. Então, eu somo esses votos para efeito de distribuição dos recursos do fundo partidário, e não só do fundo partidário, mas também do acesso gratuito ao rádio e à televisão. Não vou considerar os novos filiados. Essa é importante.
Então, eu tive certos filiados que foram eleitos lá para a Câmara dos Deputados e aquele número que eu vou considerar. Se aquele partido recém-criado agora com a fusão, ou ainda diante de uma incorporação, tiver novos filiados que sejam deputados federais, esse número de deputados federais atual não vai significar absolutamente nada para a distribuição do fundo partidário e do acesso gratuito à rádio e à televisão. Certo? Tá tranquilo aí? Então vejam, eu coloquei até depois uma síntese para tentar trazer, digamos assim, a mesma coisa de vários pontos de vista. Mas a ideia basicamente é a seguinte: eu recebi, sei lá, 15 milhões de votos, os dois partidos receberam 15 milhões de votos. Elegeram, estou chutando, eu não sei quantos dariam para eleger, mas sei lá, elegeram 20 deputados federais. Esses 20 milhões de votos deram 20 deputados federais. Deve dar mais um pouco, né? Sei lá, 50 deputados federais, por exemplo. Então esses 20 milhões de votos, digamos que chegaram a 50 deputados federais. Então é com base nesses 50 deputados federais, nessa quantidade de votos, que ele vai dividir o recurso do fundo partidário e do tempo de acesso gratuito à rádio e TV. Se de repente, depois que ele criou o Partido Novo, com um novo estatuto, com um novo programa, ele atraiu novos parlamentares, passou de 50 para, sei lá, 100 parlamentares, ora, você poderia imaginar que se eu tenho 100 deputados federais, dobra meu recurso de fundo partidário, dobra meu tempo de propaganda. Não, eu considero aquela votação que os partidos receberam ao tempo da eleição para a Câmara dos Deputados. Tá bom? Agora, para funcionamento parlamentar, não. Que foi o termo que foi substituído. Substituído não, foi retirado, né? Para funcionamento parlamentar, não. Para funcionamento parlamentar, eu considero o número de pessoas que, em tese, receberam voto, independentemente se foi antes ou depois da eleição. Tá? Pelo menos assim, é a interpretação que a doutrina está dando. Porque quando a gente vai misturar os artigos, a gente meio que dá um rebuliço na cabeça. Mas, por enquanto, pelo menos até a aula de hoje, e o que eu tenho lido sobre a mini-reforma eleitoral de 2013, o que se tem entendido é isso. Como a lei expressamente retirou o termo funcionamento parlamentar, e não é à toa que eu retirei uma palavra, uma expressão do artigo, não pode ser à toa, se tem entendido que, para efeito de funcionamento parlamentar, é preciso tão somente eu verificar a quantidade de deputados federais e seus respectivos votos. Tá? Então, estejam eles migrando para o Partido Novo ou para o Partido Incorporador, digamos assim, depois da eleição ou antes. Tá? É o sentido lógico que tem sido dado pela doutrina a essa situação. Aí vamos para frente aqui, ó. Eu coloquei algumas situações para você poder entender melhor e algumas sínteses depois. Como é que é o fundo partidário? Vamos só colocar aqui a lei para que você verifique e ateste aquilo que eu já falei para você aqui oralmente. Então, ó, artigo 41A da nossa lei dos partidos políticos. 5% do recurso do fundo partidário serão destacados para entrega em partes iguais a todos os partidos que tenham seus estatutos registrados no TSE. Tem que ter o registro no TSE. 95% serão distribuídos aos partidos na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Então, na proporção dos votos, não é nem na proporção da quantidade de deputados, é na proporção dos votos obtidos para a Câmara dos Deputados. Aí esse parágrafo único aqui tem a redação dada pela Lei 12.875. Ora, para efeito dessa distribuição aqui, dos 95%, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária, em quaisquer hipóteses, ressalvado e disposto no parágrafo 6º do artigo 29. Ou seja, o que eu vou considerar, meus caros amigos, é quantos votos os partidos receberam ao tempo da eleição. Se houve alteração de filiados depois, tanto para acrescer filiados como para diminuir, para que filiados saíssem do meu partido, não importa. O que eu vou considerar vai ser os votos obtidos por aqueles partidos ou pelo partido na eleição para a Câmara dos Deputados Federais. Tá bom? Tá tranquilo? Então eu coloquei aqui algumas sínteses para que a gente possa apenas aprofundar e, enfim, expressar para você. Para você conseguir. Eu sei que você não tem muito material sobre isso ainda nos livros, que isso é muito recente. Então, ó, o que é que houve? Desconsiderou-se expressamente as trocas de partido posteriores à eleição para efeito de distribuição do fundo partidário e também, pode acrescentar aí, do tempo de propaganda de rádio e TV. O que mais? Apenas para o funcionamento parlamentar, as trocas de partido pós-eleição devem ser consideradas.
já que suprimiu do artigo original o termo funcionamento parlamentar. É assim que a doutrina tem entendido. Então, em síntese, as mudanças de partido realizadas por parlamentares após a eleição não afetam a distribuição do fundo partidário e do horário eleitoral gratuito. Apenas afetam o funcionamento parlamentar. Professor, e o que diabo é esse funcionamento parlamentar? Ora, claro que todo partido vai funcionar sem problema nenhum, né? Todo partido tem direito a votar, enfim, os seus parlamentares votam. Mas com certeza você já ouviu na mídia o líder do PT, o líder do PSDB, a bancada tal e etc. do partido X. Você não ouviu falar isso aí? A organização do Congresso Nacional ela se dá muito por a organização dessas bancadas dos partidos políticos. Então, a voz dos partidos políticos se expressam através dos seus líderes e da formação dessas bancadas. E para que você tenha esse funcionamento através dessa forma de organização, você precisa ter, pelo menos, recebido 5% dos votos da eleição. Tá? Então, é aqui que está dito no artigo 12 e do artigo 13 como é que funciona essa questão do funcionamento parlamentar. O Supremo tem visto isso daí e olhado com desdém. Já declarou também inconstitucional, tá? A redação do artigo 13 originária foi declarada em parte inconstitucional, porque entendia que para ter funcionamento parlamentar você precisava ter um número de votos muito mais expressivo. Você tem que ter pelo menos, sei lá, 5% dos votos. Em tese, o Supremo entendeu num primeiro momento que você não precisaria ter essa quantidade de votos. Você precisaria ter, enfim, apenas um funcionamento a título eleição de deputado federal, mas não necessariamente você precisaria ter 5% dos votos dados. Não é o que está dito aqui, tá bom? Não é o que está dito aqui. O Supremo já considerou a parte final inconstitucional, tá? Mas em um outro momento. Agora nós temos uma redação nova do dispositivo. Se você pegar lá, vai ver na redação original que a parte final, eu não lembro o número das ADINs agora, mas salvo engano você tem, é importante você dar uma olhada na ADIN 44, ou é 4430 ou é 4431, tá? Dê uma olhadinha aí, que é importante você dar uma olhada nisso. Para quem quer aprofundar, é claro. Então vamos dar uma lida aqui para que a gente não possa perder o fio da meada. Então tá aqui, artigo 12, ó, o partido político funciona nas casas legislativas por intermédio de uma bancada. Então o funcionamento parlamentar, o funcionamento dos partidos, como partido, se dá através de uma bancada, que deve constituir suas lideranças, então seus líderes, de acordo com estabelecer o estatuto do partido, as disposições regimentais das casas e as normas desta lei. Então, vamos lá, aqui que vem a bronca, certo? E aqui que o Supremo com certeza vai ser acionado de novo, tá? De novo o Supremo vai ser acionado. Então, tem direito a funcionamento parlamentar em todas as casas legislativas para as quais tenha sido elegido representante, o partido que em cada eleição para a Câmara dos Deputados obtém apoio de no mínimo 5% dos votos apurados, não computados os brancos e os nulos, distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados com um mínimo de 2% do total de cada um deles. Então, na verdade, o que o Supremo definiu inconstitucional foi a questão da divisão do fundo partidário. Antigamente se dividia igualmente 1% apenas, tá? E a gente sabe que inviabilizaria qualquer partido político a verba só de 1%. Então, o Supremo declarou inconstitucional e depois veio a lei, salvo engano, foi a lei 12.034 de 2009, que alterou a redação para trazer que era 5%. Tá? Então, vinculava o funcionamento parlamentar a essa questão dos votos mínimos, ainda vincula. Isso aqui tem muita crítica de constitucionalistas e provavelmente o Supremo também vai ser acionado novamente para discutir se isso aqui não interfere na liberdade do partido político, no pluripartidarismo, nas questões realmente constitucionais que dizem respeito à criação e à manutenção desses partidos políticos, tá bom? Mas em regra, pelo menos o que está hoje na lei, é que o partido tem que ter pelo menos 5% dos votos válidos, tá? Para que ele possa ter o funcionamento parlamentar, não que ele não possa votar, que, enfim, que os parlamentares não participem das sessões, não é isso. Mas formação de bancada com líder só há, de fato, quem tem pelo menos 5% dos votos válidos dentro da eleição para deputado federal, tá bom? É polêmico. Vamos lá. Extinção de partido político, como é que funciona para isso? Tenho duas situações. Eu coloquei aqui hipótese estatutária, digamos assim, porque é contratual, por vontade, digamos assim, sem ser por meio da justiça, por vontade. O partido, é claro, você pode criar, tem liberdade para criar,
para fundir, para incorporar e para extinguir. Então, eu posso fazer uma reunião, né, uma deliberação no órgão nacional do partido político, dizer, vou acabar essa bodega aqui, não faz mais sentido, a gente não consegue executar nosso programa, a gente não consegue eleger ninguém, então vamos estar perdendo só nosso tempo aqui, o dinheiro que se recebe para manutenção é muito pouco, não dá, vamos morrer. Morreu, não tem problema nenhum. Do mesmo modo que os partidos podem deliberar por uma fusão, por uma incorporação e sabem que vão ser extintos também em situações como essa. Então, quais são as hipóteses, digamos assim, contratuais, estatutárias, de própria vontade do partido político, né, deliberadas por seus filiados para se extinguirem? Ora, se dá dissolução é quando eu me junto e digo vou extinguir, vou acabar com a bodega. Na fusão que a gente já falou, onde eu tenho um partido A se juntando com o partido B e eles dois são extintos para a criação de um novo partido. E na incorporação, onde o partido incorporado ou o partido que está sendo incorporado ou também incorporando, né, o partido incorporando, ele simplesmente desaparece. Eu até coloquei aqui o exemplo do PL e do PRONA, né? Ó, o PL, se você não se lembra, o PRONA era do Enéas, isso aí você lembra com certeza. Mas o PL se juntou com o PRONA, tá? Fizeram uma fusão, e nessa fusão foi criado o PR, Partido da República. Você não tem mais PL nem PRONA, tá? Eles foram extintos, tá bom? O que tem agora é PR. Os filiados do PRONA passaram a ser do PR e os filiados do PL passaram a ser do PR. Beleza? Vamos aqui para frente. E eu tenho possibilidade também de ter a extinção do partido político por questões legais, tá? Hipóteses legais. É claro que precisa ter ampla defesa e contraditório, é claro que precisa haver um processo judicial, devido processo legal, que a decisão transite em julgado para que o meu partido seja extinto por essa decisão transitar em julgado, tá bom? Então, olha só, quais são as hipóteses? Ter recebido ou estar recebendo recurso financeiro de procedência estrangeira. Então, isso aí é um ilícito enorme porque afeta a soberania nacional. O que mais? Também no meu mesmo fundamento, está subordinado à entidade ou governo estrangeiro. Ou ainda, não ter prestado nos termos da lei as devidas contas da Justiça Eleitoral. Esse é o assunto que a gente vai abordar com mais cuidado mais na frente. Na verdade, num primeiro momento, suspende cota do fundo partidário. Se o cara reiterar, se o partido reitera a conduta de receber recursos indevidamente, ilicitamente, a gente acaba tendo que ter essa possibilidade de extinção do partido político. E ainda os partidos que mantêm a organização paramilitar. Também não dá. Beleza? Quais são os outros detalhezinhos aqui, ó? A competência para extinguir o partido político por essas hipóteses judiciais, digamos assim, hipóteses legais, é originária do TSE. A gente já falou, deve ser assegurada ampla defesa e contraditório. E quem pode postular a extinção do partido político é qualquer eleitor, qualquer partido político ou ainda o procurador-geral eleitoral, tá bom? Mas qualquer eleitor, qualquer representante de partido político, quando eu coloco qualquer eleitor, pode ser qualquer pessoa, salvo os que não têm título de eleitor. E aí, só por uma questão elucidativa, só para constar, se diz também que um representante de partido político e o procurador-geral eleitoral pode iniciar, pode fazer a denúncia no TSE para que apure-se. Precisa que haja denúncia? Não. O TSE pode agir de ofício. Se ele verificou que o partido não prestou contas, primeiro ele vai suspender as cotas do fundo partidário. Não resolveu, ele pode de ofício iniciar um procedimento para extinção de um partido político. Tá bom? Aí vamos encerrar por aqui a aula, não dá tempo, já vi que está ali meu tempo esgotado. Na próxima aula a gente vai falar sobre filiação partidária e aí a gente entra no tema de fidelidade partidária. É isso, meus amigos. Grande abraço.